Clique, câmera, ação. Começamos? Tranquilo. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Sim, aquele que conhece a vida louca de empreender e sabe exatamente os altos e baixos dessa montanha russa chamada empreendedorismo. E olha que a gente vive isso em um cenário nada acolhedor. Lembre-se que aqui a gente tem um pacto e ele é muito importante para nós. Aqui falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração. É um papo reto, tá? Carluxo, meu amigo Carluxo. Muito prazer mais uma vez, Wagner. Tá focado, hein? Pessoal, muito prazer. Hoje teremos uma entrevista e um bate-papo super especial, Wagner. Eu também estava bastante ansioso. E conosco na área, a Flávia Lippe, a nossa jornalista científica. A gente estava batendo um papo, confesso a vocês, a gente estava batendo um papo anterior antes de sentar aqui essa mesa. E, cara, a gente está meio encantado com ela. E eu vou deixar aqui para ela. Flávia, muito obrigado, muito prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação. Gente, obrigada pelo convite. Eu não entendi como é que eu não vim aqui antes. A gente também. Tão apaixonada por vocês. É recíproco. Agora é o resto da vida. A gente é assim também, a gente se apega. Inclusive, eu queria te dar um presente, te agradecendo pela participação, por estar aqui com a gente. Ai, gente, obrigada. Eu adoro o presente. Posso ver? Pô, claro. Não consigo abrir em casa. Você precisa fazer isso, inclusive. A Flávia é uma pessoa que fala sobre inteligência empreendedora e a gente vai tentar trazer esse tema para a nossa mesa hoje, como as emoções impactam o dia a dia do empreendedor e como é que a gente pode usar alguns caminhos e alguns ensinamentos para poder saber lidar melhor com essas turbilhão chamado emoções, certo, Carlos? Exatamente, que impacta diretamente o nosso dia a dia, Sim. né, Wagner? E eu queria te ouvir, me fala um pouco sobre você, faz aí rapidamente uma introdução sobre você, essa sua trajetória toda para a gente te ouvir. Eu sou uma curiosa. Eu sou uma curiosa inconformada. Você pensa bem as duas coisas numa pessoa só? E pelo sotaque é de... Minas. Eu sou uma curiosa, inconformada e apaixonada por pão de queijo. Já tá chegando. Essa foi a dica para você, hein, pá? Já tá chegando. E essa curiosidade me levou a entender, e mais do que entender, na verdade, né? Aceitar e amar a humanidade. Legal. Então, tudo que tem relação com o ser humano, e eu acho que me ajudou muito o início, né, da minha história, que é o jornalismo científico. Quer dizer, a minha história não começou aí, né? A minha história começou muito antes disso, né, quando eu nasci. Mas a primeira formação específica, assim, né, que era muito obrigada no período da minha formação, né? Uhum. Você tinha que ter uma profissão escrita em algum lugar, com um certificado. Uhum. O jornalismo científico foi a primeira profissão certificada. Aquilo era importante naquele momento, né? Algumas pessoas ainda consideram, né? Eu acho super importante estudar. Mas eu acho que o diploma é o pedágio, sabe? É o pedágio que você tem que pagar pro saber, Concordo absolutamente com você. Né? E nessa busca toda, assim, tudo que tem relação com o ser humano e as relações entre nós me interessa. Uhum. Eu sou apaixonada por gente, então eu estudo gente. Que legal. É isso que eu sou. E depois de jornalismo, você fez o quê? Aí eu fui fazendo outras formações, né? Eu fiz, antes de chegar em estudar só o ser humano, eu estudei como que a gente se comunica. Então, jornalismo, rádio, TV, cinema, marketing. Legal. Depois fiz pós-graduações nessa área e paralelo, né, como eu tinha já organizações não governamentais, eu sempre paralelo, eu estudava informalmente, né? Toda a área humanas. Aí depois eu fui fazer mesmo, né, pós-graduações e tudo, na área de neurociência, biopsicologia e outras coisas que têm a ver com o nosso comportamento e a nossa biologia, né? Fantástico. E aí fui fazendo outras. E aí agora eu realmente não estudo mais nada formalmente de comunicação. Mas já estudei marketing digital mesmo, assim, sem ser numa faculdade, né? Mas já fiz vários cursos de outras comunicações que a gente vai se adaptando, né?
Ou seja, conhecimento... É o que eu adoro. Nunca Por isso eu perguntei, nunca é é sempre demais, né? desse lado? Nunca é demais. Aí já aprendeu alguma coisa. É, porque assim, aonde eu estiver, tem alguém me ensinando alguma coisa. Mesmo que eu já tenha passado por isso, quantas vezes eu entrei em estúdio, né? Mais de 30 anos de televisão. Sim. Mas todas as vezes, tem algumas coisas que são básicas, né? Que não vão mudar. Mas tem outras, não só da tecnologia ou da forma de fazer. Você às vezes vai conhecer um câmera, por exemplo, que descobriu uma maneira específica dele De fazer. de colocar ou fone ou alguma coisa que microfone. assim, não tem problema. Então, isso é um aprendizado. Sim. Você acha que essa é uma competência que está mais atrelada, e aí estou entendendo que é sua, né? Mas essa competência, em geral, é uma competência atrelada para quem tem essa veia de empreendedor? Essa questão da adaptação, do aprendizado contínuo e etc. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra empreendedor. Né? Legal. Vamos Eu começar acho- por aí. Vamos começar por aí, que eu acho que é legal, né? Não é porque você não trabalha fixo em um lugar que você é empreendedor. Perfeito. Né? O empreendedor tem um espírito diferente. Né? Ele tem... Não é só a curiosidade. Porque primeiro que a curiosidade está em todos nós. Perfeito. E a criatividade também. Em alguma monta, Sempre. 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 Né? Aham. O que vai destacar é exatamente aquela quantidade a mais que você vai ter do resto da humanidade. Perfeito. Né? Então, você tem um pouquinho a mais daquilo, você vai ter um destaquezinho. Né? Tanto na curiosidade, quanto na adaptação. Né? Tem uma série de coisas. Mas o empreendedor, ele tem um espírito diferente. Ele não tem medo. Né? O empreendedor, de uma forma geral, ele não tem medo de empreender. Né? E é quase um vício. Né? Assim, eu não vou falar que é um vício, porque o vício ele vai para uma coisa negativa. Sim. Então, vamos falar de um hábito. É quase um hábito. Perfeito. Onde você chegar, você olhar e falar, isso dá um negócio. Sim. Isso poderia virar um negócio. O que na nova economia, especialmente no mundo digital, a gente chama de hábito natural. Ou alto efeito de fazer sempre a mesma coisa, ou estar olhando sempre do mesmo prisma para uma coisa que você acostumou. Aí eu tô falando, talvez, de uma maneira um pouco diferente, né? Assim, quando a gente está olhando no mesmo prisma e fazendo a mesma coisa, a gente corre um risco, Sim. que é de você só enxergar um ponto. Um ponto. Aí você já perdeu a criatividade e você perdeu o entusiasmo do empreendedor. Perfeito. Né? O que eu estou dizendo sobre essa inteligência empreendedora você não é justamente o contrário. Curiosidade, Você tem o né? hábito Eu entendi. de encontrar oportunidades em tudo. Em tudo. Perfeito. Mas para isso você tem que ser criativo. Tá. Né? Então, sei lá, você me deu uma xícara de presente. Aí eu olho e falo, por que será que essa xícara só tem essa palavra? E se fosse as frases dos entrevistados? E se isso virasse uma série que pudesse se transformar num livro através de canecas? A pessoa pode comprar depois 10 canecas e isso vira uma frase. Inclusive um objeto de colecionador, por Entende? exemplo, com o tempo. Isso é um olhar empreendedor. Fantástico. Né? Pode virar um negócio, pode ser divertido. E acabou de pintar na minha mão uma xícara que são todas iguais. Mas por que elas são iguais? Tá. Certo? É o hábito. Aí o vício pode ser o que você falou. Tá. O vício eu olho as mesmas coisas iguais. Sobre o mesmo prisma sempre. Sobre o mesmo prisma. Aí você tem um vício. Né? O hábito o que eu posso fazer hoje Com essa informação. com essa coisa. Né? Então, é o hábito de questionar, é o hábito de investigar, é o hábito de criar em silêncio. Eu poderia não ter compartilhado essa ideia com vocês aqui, certo? Mas o hábito ainda assim existe em mim. Sim. Né? A primeira coisa que eu fiz, quando ele falou, coloca o microfone, eu falei, qual é o lado esquerdo e o direito? Ele falou, o esquerdo é onde tem o fio. Eu falei, é sempre assim? É um aprendizado. Então, isso é uma relação que você tem com as informações que chegam até você. Que você né? dispõe. Qual a gravidade do vício? Então, vamos voltar um pouco nessa história. Por que a gente hoje vive em polaridade? Por que a maior parte das pessoas elas olham para a mesma coisa quando elas estão navegando na internet? Né? Além de ter todos os dados que são levados para isso, né? Tem uma inteligência artificial aí, você está se tornando só aquilo. Sim.
Então, o número de informações não significa conhecimento se você for viciado num assunto só. Por isso as polaridades existem. Perfeito. Porque você passa a ler só sobre aquilo, você vê só aquilo. Isso é o viés cognitivo da ignorância. Se a gente for falar em termos neurocientíficos, é o viés cognitivo da ignorância. Justamente o que não se tem que fazer ou que não se deveria fazer. É exatamente o oposto. Se você quer ser empreendedor ou, né, vamos tirar o empreendedor dessa história agora. Se você quer ser uma pessoa que tem uma vida ativa por muitos anos. Né? Se não, eu sou muito mais velha que todo mundo aqui, certeza. Eu poderia estar falando aqui da minha época, como era, não sei o que, ao invés de... Você pode me ensinar o que você aprendeu fazendo o que você está fazendo hoje? Então acho que isso serve para mim. Lógico. Certo? Então, quando a gente cai nisso, é sinal que você não está aproveitando o número de informações que chegam para você. Perfeito. Aí, quando a gente fala de empreendedor, a gente tem que pensar. Empreendedor não é todo mundo. Eu não acho que empreendedorismo serve para todo mundo. Perfeito. E não acho que toda personalidade. Tudo na vida você pode, de fato, desenvolver. Tudo. Até a compaixão você desenvolve. Sem dúvida. Então, por que não aprender a ser empreendedor? Por isso a inteligência empreendedora. Mas alguns têm isso nato, que é o que a gente estava falando agora. Perfeito. Agora, uma pessoa que está desempregada ou está numa situação difícil e vai vender algo para sobreviver, não significa que ela é empreendedora. Eu acho que ela o pode mercado... estar fazendo com sofrimento tamanho. Sofrimento e necessidade, né, Flaviano? O mercado acho que acabou cunhando essa posição também de alguma maneira, né? Porque é mais cool, é bonito falar que as pessoas que trabalham com você em uma situação quase que escrava, porque são intraempreendedores. Né? São intraempreendedores, né? Então, acho que a gente acabou cunhando esta posição para ficar bonito, ficar fluffy, e não necessariamente ela é de fato aquilo, né? Sim. Eu acho, assim, eu gostaria muito de ver isso ainda. Né? Eu já falei para vocês que vou viver 150 anos, então eu vou ver isso né, em algum momento. Mas que nas escolas realmente as crianças tivessem aula de inteligência empreendedora, que elas tivessem aula de educação financeira, porque ali nascem empreendedores. Mas isso é legal que você está trazendo. A gente teve um outro podcast aqui com o Facundo e ele inclusive falou sobre isso. Apaixonada pelo Facundo, gente. gente. Facundo, um beijo para você. Aí, Facundo, pega esse beijo. Nossa, aquele cara, fala para mim. E ele falou o seguinte para nós, ele falou assim, cara, eu tenho ensinado a minha filha que ela não tem que necessariamente virar uma médica ou uma engenheira. Ela tem que ter o pensamento de negócios. Sim. Então, eu já começo nas minhas brincadeiras ter esse tipo de trato com ela de alguma maneira. E aí a gente entrou numa discussão do tipo, tá bom, mas a escola hoje é preparada para essa... Queria ouvir você um pouco sobre isso. E como preparar, né? O que falar, né? Pelo que você está falando, você tem que desenvolver a inteligência cognitiva, você tem que desenvolver algumas características, né, Flaviana? Eu acho, como a gente falou agora, nem todo mundo vai ser empreendedor. Lógico. Não. Mas se você tem a possibilidade de um empreendedor nascer ali, porque ele já tinha esse desejo e aprendeu como fazer... Eu acho que a gente pode ter empreendedores muito bem-sucedidos. Sim. Né? Perfeito. E lembrar que ser empreendedor não tem a ver com dinheiro, gente. Lógico. Também tem isso também. Lógico. É porque o sucesso ele acabou sendo cunhado dentro de um tripé. Né? Eu sou famoso, eu sou rico e eu criei uma coisa, assim, genial. Empreendedor não é necessariamente isso. Né? Eu conheci há alguns anos, tem uns 6 anos, uma menina mesmo, que mora numa cidade do interior de São Paulo, aqui perto, depois de Gonçalves. E ela tem uma lojinha de chás especiais. Super empreendedora. Ela é milionária? Não. Poderia ser milionária vendendo chá? Sim, se ela tivesse uma franquia gigante, não sei o quê. Lógico. Ela planta o chá, aí ela faz um blend especial, ela pinta cada latinha, ela dá nome para esses chás e é uma pessoa absolutamente feliz. Ela é milionária? Não é, não. Entende? Mas ela, dentro do que ela gosta de fazer, ela empreendeu essa ideia. E vive disso, mora lá, mora no interior, vive disso, é feliz. Há
2 meses eu conheci um médico de uma cidade do interior. E aí a gente conversando, sabe que eu sou curiosa, eu sento no ônibus para conhecer pessoas. Eu ando de metrô para conhecer gente. E sentar e conversar e escutar a vida daquela pessoa. Amo isso. Eu já perdi ponto várias vezes. Você deve ser aquela pessoa do Uber que vai e volta conversando com o motorista. Ó, eu vou te falar que é o maior divã. O Uber. Eu Todos, sou assim também. Cara. O Eu último eu converso tava, com todos, o último eu sei acabei da fazendo vida. uma sessão Sessão de de terapia, casal, é. de casal, porque ele tava brigando com a esposa, botou a esposa no vídeo, a gente fez uma sessão de casal, foi lindo, eles estão ótimos. Mesmo? Colocou verdade. a esposa no vídeo? Que legal. Então tem muitas histórias legais de Uber. E acabou que hoje eu tenho um grande amigo que me pegou uma vez de Uber e depois eu conto essa história pra vocês. Mas esse médico que eu tava contando. Conheci esse médico, ele de uma cidade do interior. E aí, o cara super, assim, talentoso, né? Você vê o olhar que ele tem pra medicina, o que ele escolheu da medicina. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu sou médico peão, né? Eu trabalho por hora e tudo tal. E sei que eu nunca vou ser milionário. Mas eu vivo em plenitude. Porque eu escolhi morar num lugar, numa cidade Ovinho, no interior de São Paulo. Muito menor ainda do que... Não tem turismo. Uma cidade pequenininha. Tem uma clínica bem pequenininha. Atende o dia inteiro, volta para casa, encontra com a esposa, os filhos. E tem uma vida plena. Ele é empreendedor. Porque ele construiu uma clínica de natureza ali, pequenininha e tal. Mas é uma clínica específica com o perfil dele. Ele não é milionário, ele é empreendedor e ele é feliz. Você acha que essa máxima, né, do cara que tem dinheiro, ele faz um negócio grande e vou acrescentar mais uma que tem milhões de seguidores, porque essa é uma variável que conta hoje de alguma maneira. Eu acho uma merda, mas ela conta. Então, você acha que isso acaba criando um estereótipo do empreendedor e todo mundo fica se balizando com relação àquilo? E aí eu queria entrar na pergunta, que é, quando eu não tenho isso, como é que eu trabalho a minha inteligência para saber se eu estou indo no caminho certo, se eu não estou, se aquilo é para mim ou se aquilo não é para mim? Vamos falar de ciências. Vamos. Nós biologicamente somos iguais. Né? E somos só 2% diferentes dos símios. Eu ainda não entendi porque que as pessoas só ficam focadas no 98%, né? Nós somos só 2% diferentes. Basicamente, somos símios. O que difere a gente é a nossa metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o pensar, o nosso sistema cognitivo, nosso sistema emocional. Mas nós não somos diferentes emocionalmente dos animais. Já tem prova que os animais têm emoções. Várias provas disso. Por que eu estou falando isso? A gente precisa entrar em tribos porque o nosso cérebro ancestral, ele precisa saber que nós estamos seguros. Olha que coisa interessante. Muitas vezes as pessoas se afastam de outra porque a gente tem no nosso cérebro um alarme. Qual é um dos alarmes? Qual é esse alarme? Se existe uma pessoa que tem um patógeno, ou seja, uma bactéria, um vírus que pode infectar e vai me matar e matar a minha matilha, a minha família, eu vou me afastar dessa pessoa. Dá para entender muitas coisas que estão acontecendo no planeta hoje, né? E as pessoas ficam falando bobagem, esqueceram que nós somos seres biológicos. Mas, enfim. Muitos desentendimentos, eles partem de condições bioquímicas do nosso corpo e que as pessoas não veem. Porque quem está fazendo isso é o nosso cérebro. Da mesma maneira, nós somos sociais, seres sociais, porque nós somos seres biológicos. Biologicamente, a gente, para sobreviver, precisa se conectar. Por que as pessoas, durante a pandemia, que não estavam encontrando presencialmente, tiveram uma ação muito grande digitalmente, inclusive vários negócios aconteceram por causa disso, né? Eventos e etc. se tornaram digitais, muitos deles. O mundo digital se acelerou bastante. Né? Porque nós somos seres, na verdade, biológicos, emocionais e precisamos de convivência. Então, somos sociais. Quando uma pessoa vê um cara lá com
24 milhões de seguidores e ele tem 1.000, ele está se sentindo excluído. Ele não é um empreendedor. Ele não é um cara que tem talento. Ou ele não é um... Ele pode não ser um monte de coisa. Ele só está se sentindo excluído. Perfeito. Da mesma maneira como adolescentes se sentem excluídos dos seus grupos e começam a pintar o cabelo da mesma cor, falar igual, usar a mesma gíria. A gente vive em tribos. Perfeito. Aí o povo acha que muda muito quando você está adulto. Aí você está dentro do mundo corporativo e fala igualzinho, usa a mesma roupinha, compra uma caneta que todo mundo lá dentro tem. Se comporta do entende? mesmo jeito, Se comporta né? do mesmo jeito, começa a falar do mesmo jeito, etc. Então, assim, isso é só uma condição biológica. Eu não queria te desanimar. Deixa... Mas, o que fazer com essa condição biológica? O que fazer com essa condição biológica? Já que nós temos metacognição. Então, nós podemos pensar sobre o pensar. Nem todo mundo, tá? Mas, a maioria espera que possa. Poucas, né? Mas é um toque... Mas é um toque importante, né? Qual é a importância da gente pensar nisso? Se você está num local onde você se sente excluído, você vai mudar a sua personalidade para ser incluído ou você vai descobrir quem é você? Essa é uma boa pergunta. Uma excelente pergunta. A minha opinião de uma mulher vivida pra caramba saiba quem é você, querido. Porque se você ficar botando roupinha, não sei o que, nananã... Só pra ficar... Você vai ficar montado, mas infeliz. E daí você chega no final da vida, olha pra trás e fala assim, pô, eu vivi a vida de acordo com o que os outros queriam e pensavam de mim. E não fui feliz. Eu acredito bastante nisso. Né? Eu acredito na questão da fidelidade, a fidelidade primária e a fidelidade a você mesmo, né? Aquilo que você é, aquilo que você acredita. A Paty quer fazer uma pergunta. Falando em tribo, o que é essa tribo dos empreendedores, do empreendedorismo? O que você consideraria esse movimento de empreendedorismo? Que eu acho que tem muito a ver com essa questão da tribo, né? Eu gostei desse mundo, eu gostei dessa galera, eu gostei do que eles estão falando, eu quero me juntar e ser um. O que você acha disso? É a mesma coisa. É uma questão biológica. Eu me identifiquei com essa tribo, quero ficar perto deles. Aí você chega perto deles. Você fala, não era bem isso. Aí você se afasta. Mas qualquer tipo de movimento que a gente usa, junta grupos, nós somos tribais. Isso é ancestral, tá? Você pode estar cometendo um erro, né? Nossa, essa tribo de empreendedorismo é muito legal, então eu vou seguir também. O que tem nisso tudo? Vamos agora para o contexto, sair do contexto ancestral e biológico e entrar no contexto social, tá? No contexto social, todo mundo... entre aspas, né? Detesto todo mundo, mas vamos colocar o todo mundo para você entender o peso de todo mundo. Cria alguma coisa inédita. Faz um aplicativo. Incrível. Nada de costas e toca violino ao mesmo tempo. Assovia e fala alemão. Nossa, e ficou milionário. Eu também quero fazer isso. Deixa eu ver o que ele fez. Aí vai nesse negócio. Por quê? A gente tem que pensar nos valores básicos da vida. Os valores básicos da vida, eles estão sendo esquecidos, né? Não numa grande... Né, assim, não é todo mundo. Mas numa grande monta. O que a gente está vendo na inteligência artificial, e dependendo de onde você vai, para onde você vai ser seguido para aquele lugar. Você precisa ter dinheiro, ser rico, ser famoso, ter um monte de coisa. E feliz sempre. Feliz sempre e nadar aí de costas tocando violino. Exato. Certo? Se você não fizer isso, você vai ser excluído. Exato. Aí depende da sua família, do seu primo, do seu grupo de amigos. Então, assim, eu não estou falando para você virar um ermitão. Perfeito. Né? Eu não sou uma pessoa antissocial, mas sou uma pessoa contrário. extremamente seletiva. E consigo entrar em grupos que não tem nada a ver comigo, ouvir o que eles estão fazendo e tomar a decisão de nunca mais voltar lá. Facinho. Certo? Mas por quê? Porque eu uso a metacognição. Eu uso pensar sobre o pensar. Então, isso que a Paty perguntou é basicamente a mesma coisa. Então, assim, se a gente está falando que nós temos hoje uma inteligência artificial que te leva para muitos lugares, se você não tiver um bom desenvolvimento, uma autoconsciência, um bom desenvolvimento emocional, uma metacognição, inteligência crítica, pensamento crítico, você de fato vai querer
fazer parte da turma dos empreendedores milionários. Né, do cara que ficou milionário fazendo um X, ou então de um amigo que a mãe ensinou ele a fazer investimentos e ele é bilionário aos 30 anos porque ele aplica dinheiro na bolsa, o que a mãe dele ensinou para ele. Aí eu vou ficar amigo daquele cara, quero ficar igualzinho. Não é assim sempre, né? Assim, e as condições Você acha de ser que feliz... a inteligência emocional tem a ver com essa percepção, então, do que cabe e o que não cabe para mim? A inteligência emocional, ela é um dos pilares da autoconsciência. Né? A autoconsciência ela é muito maior do que o autoconhecimento e a inteligência emocional. Que ainda bem que o Goleman foi lembrado de novo. Né? O Goleman lançou a inteligência emocional no final da década de 80 e início da década de 90. Ele foi meu professor. Então, quando você pensa que agora, de novo, as pessoas estão falando da inteligência emocional, eu agradeço. Porque teve um vácuo aí, né, de só ficar no up e esquecer de coisas muito básicas. Então, a inteligência emocional, ela vai te ajudar a escolher aonde você quer estar. Né? E também saber entrar e sair de lugares que você não quer. Então, eu não vou só onde eu gosto. E eu não só falo com a gente que eu gosto. Certo? Porque senão você cai naquela problemática do começo. Exatamente. Pra mim, a frase ali que é o funil. É o funil total. E se a gente for levar isso pro indivíduo, eu sou bom, os outros são péssimos. Sim. Aí pronto, acabou tudo de novo, vamos começar do zero essa conversa. Até porque você precisa experimentar, tá em vários lugares, para você saber aonde você gosta e onde você não gosta de estar. E né? você aprende na convivência com seres humanos Ainda diferentes de gosto, você. E eu Ainda acho que não. Eu acho que essa tarefa ela tem sido meio dura para algumas pessoas especial, né? Porque, Carlos, vamos lá, né? Sim. A gente olhar na sala aqui mesmo. Cara, o pessoal mais jovem que a gente tem uma outra cabeça, com uma outra dinâmica. A pessoa que a gente entrevistou aqui agora, o Rafa, antes de você, falou, o dia que eu perdi meu bebê, o Carlos virou e falou, bebê... Não está acostumado com esse tipo de gíria, né? Então, a gente tem que transitar nesse... Ainda que eu não entenda exatamente como é, mas preciso transitar ali, entender como é que é aquele negócio e aí tomar a decisão se faz sentido para mim ou em qual... Eu acho que a beleza do ser humano, que é o que você está falando, é a plasticidade de você conseguir se colocar em várias tribos e aprender, né? Porque assim, indo de encontro ao que você falou, Flávia... Cada pessoa tem uma definição do que é importante para ela, porque você falou uma coisa super bonita anteriormente, que assim, você tem uma menina que faz chá que está extremamente feliz, né? Então assim, e você tem um médico também que está extremamente feliz. Então assim, não são milionários, mas são empreendedores que estão extremamente felizes e realizados com a vida deles, né? Então, assim, gostaria que você falasse um pouco disso, porque, assim, existe aquele mito de que para a pessoa realizar, se dar bem na vida, a pessoa precisa ser milionária. E daí, assim, existe aquela dicotomia, assim, é importante a pessoa estar milionária, é importante a pessoa ser feliz e se sentir realizado. Então, gostaria que você falasse um pouco, porque você é expert nisso, né? Carlos, eu adorei essa ideia sua, dessa pergunta. Primeiro que o dinheiro, ele não traz infelicidade. Eu não sou contra dinheiro. Eu só consegui movimentar tantas comunidades e tantas favelas, transformar em comunidade e entrar e descer de um monte de lugar, subir lá e descer aqui, porque eu sempre tive muita facilidade de caminhar nos corredores do poder. Perfeito. Eu sabia muito bem onde tinha o dinheiro, sempre soube ganhar o dinheiro, mas eu sempre soube dar um destino. Um destino que me fizesse feliz e que fizesse a humanidade feliz. Lógico. Certo? Então, o dinheiro, ele não traz infelicidade. Sim. O dinheiro traz muitas oportunidades. Eu só queria que todos tivessem essa mesma oportunidade. Perfeito. Então, essa é uma coisa a respeito do dinheiro, né? E se eu pudesse... eu não sou a pessoa de dar aula de inteligência financeira, mas me especializei em neuroeconomia. Então, eu consigo ajudar uma pessoa que tem esse medo, esse preconceito de dinheiro rico é infeliz, rico, né, traz infelicidade, e o pobre é feliz. Eu acho que isso não precisa ter. Que o brasileiro pensa muito, né? O brasileiro tem esse estigma ou não? O que você acha?
Algumas culturas têm esse estigma que tem uma relação com a religião, pouco relação com a religião, né? Então, você precisa ficar culpado, né, de ter coisas, né? Então, a palavra culpa, inclusive, ela vem junto com as religiões, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado com a questão social, de como foi criado isso. Muito interessante. Né? A gente tem que olhar isso com muito carinho. A outra coisa é que nós não somos uma nação onde se tem educação financeira, que a gente estava falando porque é no início da nossa conversa, né? Educação basal. Porque a educação financeira, se você tem desde criança, você não vai ter medo do dinheiro. Lógico. E você vai saber conquistá-lo e dar um destino correto para ele. Perfeito. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, quando a gente fala dessa questão de ser feliz... Então, vamos falar de felicidade de novo. Lógico. Eu sei que tudo parece sempre muito didático, né, gente? Mas é importante. Sabe por que eu gosto de fazer assim? Eu poderia falar todas as palavras difíceis da neurociência, né, e de outras coisas, ou eu posso só te chamar para perto. E quando a gente gosta de gente, a gente quer que ela aprenda. Lógico. E saia da condição que ela está. Ou da condição de infelicidade, ou da condição de pobreza, ou da condição de irritabilidade, né? Porque tem alguma coisa que ela pode ouvir. Então, se a gente for falar de felicidade, uma felicidade não anula outra felicidade. Lógico. Então, tem uma felicidade que é a felicidade pelas coisas. Então, eu sou feliz porque eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu sou famoso, eu entro em lugares, todo mundo me reconhece. E a outra felicidade, eu sou feliz porque eu estou vivo, eu sou feliz porque eu tenho um cachorro, eu sou feliz porque eu corro, eu sou feliz porque eu moro no mato. Mas uma não é contra a outra. Exato, não anula a outra. Não anula a outra. Mas a ciência diz que as pessoas que são felizes porque são felizes dentro delas são pessoas felizes em qualquer lugar. Perfeito. Certo? Tem uma das pesquisas mais longas feitas até hoje foi com Mathieu Ricard, que ele é um PhD em genética que se tornou monge. Ele ficou famoso em 2000. Ele ficou famoso em 2000, quando a equipe do Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, resolveram pesquisar a cabeça do Ricard. Eles colocaram aqueles capacetes cheios de fios na cabeça dele e pediram para ele meditar. Meditar durante 3 horas, uma meditação específica do budismo, que é uma meditação da compaixão. Ele é budista, né? Monge budista, que é da linhagem do Dalai Lama. Perfeito. Ele ficou ali meditando e tal, e eles pesquisaram. Eu não vou falar dos termos técnicos, né? Para poder não ficar difícil de entender. Mas a conclusão da pesquisa foi: a parte do cérebro que mais iluminava nele era a parte do cérebro que trazia essa autoconsciência e trazia essa alegria. Por causa de várias coisas, né, dessa pesquisa, ele foi considerado o homem mais feliz do mundo. Basicamente, o que acontece com a mente do Ricard, e qualquer um de nós pode ter esse acesso, ele é feliz dentro dele. Então, ele olha para as outras pessoas com bondade, com compaixão e com alegria. Perfeito. Então, ele é mais feliz que todo mundo. Não necessariamente depende de uma ação externa. Sim. Não. Porque aquela felicidade do carro, você precisa comprar o carro. Sim. Ou vender o carro. E ela é passageira, não? Super passageira. Mas e por que a pessoa ela quer permanecer naquela felicidade? Porque aí comprou aquele carro, passou o tesão do carro, eu vou comprar um navio, vou viajar para não sei aonde, vou tirar uma foto com uma bolsa não sei o quê. E ela nunca acha, né? Ela se esgota. Manda. Olha a prova específica da compaixão e da bondade que a gente estava conversando em off hoje. Né? Que eu falei para vocês que eu acredito na humanidade boa. Eu acredito na humanidade e tem uma prova disso. Uma neurocientista da Universidade de Harvard chamada Sarah, ela resolveu provar que, de fato, quem medita tem mais compaixão e que isso pode mudar o mundo. O que ela fez? Ela começou a pesquisar cabeças de meditadores júniores, não como eu medito a vida toda. Júnior, que ficou ali 1 horinha meditando, acabou de aprender a meditar. Começou agora. 20 minutos, não sei o quê. Mas eles meditando,
na bondade da humanidade, na compaixão, em que todos sejam felizes como eu sou. Perfeito. Né? Vamos lá na base do Ricard. Essas pessoas meditavam, depois de 8 semanas meditando, ela soltou o povo na rua, né? E aí ela soltou, junto com esse povo na rua, cientistas disfarçados de pessoas. E eles ficavam seguindo esses caras que estavam meditando. O que eles perceberam na prática? Quem meditou passou a ter atos de bondade. Ajudar pessoas na rua, levantar para outro sentar no lugar, ajudar a carregar compras. Então, a meditação, ela traz uma felicidade interna que te faz ser bom com o outro. Porque você já está feliz por si. Perfeito. Uma coisa que vem de dentro. Vem de da dentro. própria pessoa. Então, quando a gente fala da sua pergunta, por que ser rico, não sei o quê, e aonde que a felicidade está nisso? A felicidade, ela está dentro. Sim. E tem mais uma coisa muito legal que eu vou trazer de informação para vocês. Vocês sabem quais são os 6 maiores arrependimentos na hora da morte? Não. E o que são os 6 itens para as pessoas serem felizes plenamente? Olha só. Não tenho nem ideia. Eu gostaria muito de saber, por Eu sinal. vou contar essa história para vocês também. Viver aqui agora. Ser curioso. Ajudar a ser mais generoso. Fantástico. Cuidar do corpo, ter saúde. Você trocar, né? Assim, trocar relacionamentos. Não é conhecer pessoas, é trocar relacionamentos. Você realmente poder fazer isso com tranquilidade. Perfeito. E fazer o que você gosta. Esses são 6 itens que uma pessoa se torna feliz plenamente. Legal. E são 6 maiores arrependimentos na hora da morte. Os mesmos? Os mesmos. Quando eu comecei a estudar, isso foi aí que eu criei a plataforma Equação e criei a metodologia Equação. Aí eu comecei a testar. Testei em 600 pessoas primeiro, depois 680, depois 720. Cheguei a testar Durante a pandemia, eu atendi gratuitamente 2.750 pessoas com esse método. Mas quando eu descobri, como pesquisadora, tinham todas as provas, já tinham cientistas do mundo inteiro falando sobre isso. Eu fui atrás de quem já tinha estudado isso, para poder criar uma calculadora de vida. Eu criei uma calculadora de vida. Você conhece alguém que criou uma calculadora de vida? Fui eu. O que é uma calculadora de vida? Você calcula o quanto de vida você perde sem ser feliz. Em cima desses 6 itens. Aí eu ensino como que você insere esses 6 itens na sua vida para ser feliz. Em nenhum momento eu falo de dinheiro, eu falo de poder, eu falo de fama. Mas as pessoas conseguem isso depois de serem felizes, você entende? Entendo. Eu queria voltar com você para a questão do empreendedor, os cenários e tal. Você falou um pouco da pandemia e que você criou aí uma situação, um atendimento, vou chamar de produto ou de um serviço, ainda que ele eventualmente não tenha sido remunerado, ou foi, não sei. Como é que você vê essa questão da mudança de cenário no mundo do empreendedorismo e como é que o empreendedor tem que fazer para lidar com essa emoção? Porque você tem raiva, você tem frustração, você tem um monte de sensações, de sentimentos que você vive ao longo desses altos e baixos do empreendedorismo, especialmente quando tem uma mudança muito brusca naquilo que você estava colocando toda a sua energia, que é o empreendimento. Como é que você vê isso sob a ótica das emoções? Bom, eu vou voltar na questão da equação, que você vai entender também as emoções. Você vai entender as mudanças bruscas, o que elas fazem com pessoas felizes. Tá. E o que elas fazem com pessoas infelizes. Né? Perfeito. E eu estou falando naquele nível de felicidade que não é a felicidade do Instagram. Perfeito. Né? A real. A felicidade o que é real da você pessoa. ser feliz. Isso. E você tá com um sorriso no rosto. E você não fez Felicidade nada. básica, né? Basal. Ela do é ser interna. humano, né? Intrínseca. Ela é interna. Então, assim, grandes mudanças, elas servem ou para preparar pessoas, ou para pessoas preparadas aproveitarem as oportunidades. Né? Ela nunca é em vão. Nós temos emoções universais. Essas emoções universais, elas são inatas. Elas não são adquiridas. Perfeito. Raiva é uma delas. Sim. Tá?
Alegria é outra. Desprezo é outra. Essas emoções universais, elas foram estudadas por o maior psicólogo que existiu na humanidade, está vivo ainda, que é o Paul Ekman. E a filha dele, Eve Ekman. Sei bem quem Você sabe quem são. Eles foram meus professores também. Ah, é? É legal. Eu gosto só de... É o patrono das microexpressões Exatamente. faciais. Então, essas emoções universais, elas existem em todos, independente da cor, credo, sociedade, país, independe disso, tá? Então, elas são inatas. Se alguém disser pra você, eu não sinto raiva, respeita a pessoa, você põe a mãozinha, mas Fala é assim, mentira. contra a outra. Mas é mentira. Você só fica em silêncio porque você é uma pessoa educada, mas é mentira. Mas o que difere essa pessoa que sente raiva e a pessoa que sente raiva e sai da casinha? A metacognição é o que eu vou fazer com esse sentimento. Sim. Não é uma escolha, porque senão a gente também coloca as pessoas numa parede de é sua responsabilidade não ser É um raivoso. negócio meio coaching. Lógico. Olha no espelho e fala pra você mesmo. Isso não funciona. Nada. Uma Tá. tem percepção e a outra não tem. Não, Ou uma tá negando a realidade. na verdade, ela não desenvolveu uma trilha emocional saudável para a convivência com ela mesma e com o mundo. A metacognição vem de você entender esse pensamento e você poder trabalhar isso. Perfeito. Sempre dá certo? Não. Lógico. Eu já tive raiva que eu não consegui lidar com ela. Mas tem um caminho aí? Tem um passo a passo? Tem um passo a passo. Não é um passo a passo, né? Porque demora pra caramba. Eu sei, porque também não é também Né? tão mecânico assim, mas Não pelo é menos mecânico. coisas que você deveria... E a meditação está dentro disso. Perfeito. Né? Então, assim, quanto mais você diminui o nível do seu cortisol, que é um hormônio que deixa a gente mais nervoso, mais possibilidade você tem de aumentar outros hormônios, né? Outros neuroquímicos que vão te ajudar a ficar calmo. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa irritadiça, mas é um compêndio quase. Perfeito. Porque uma pessoa muito nervosa, por exemplo, uma pessoa muito irritada, ela pode ter um problema de sistema digestivo, que é o nosso segundo cérebro, que não permite que ela se acalme também. Fato. Então, é uma série de coisas que a gente tem que aprender sobre como funcionam o mecanismo humano, como que funciona esse computador, e colocar as coisinhas direitinho em funcionamento, sabendo que tem coisas que são de uma mudança que você não percebe. Perfeito. Então, como que a gente vai lidar com as emoções na hora da mudança? Você concorda comigo que eu tô falando para vocês aqui de uma pessoa que é preparada? Sim. Ela sabe disso, ela tem uma metacognição, ela tem pensamento crítico. Então, tem uma mudança. A primeira coisa, observar A si mesmo e aos outros? sempre. Lógico. Sempre. Aí você vai observar a situação. Você vai anotar, porque você tem pensamento crítico. Então você vai anotar aquilo que você achou que é interessante e chamou a sua atenção. Diferente de outras épocas, qual a diferença de quem tem pensamento crítico e quem não tem? Quem não tem pensamento crítico decora a aula. E anota tudo para não perder uma palavra do professor. Quem tem pensamento crítico anota só o que importa. Essa é a grande diferença de quem tem e quem não tem. Depois que você observou e anotou, o que você faz? Você muda, né? É o básico do biohacking, é o básico de quem tem inteligência empreendedora, é o básico de quem quer evoluir como ser humano. Observou, anotou, mudou. O que precisa fazer. Sim. Como que as emoções vão interferir nisso? Pessoas que não conhecem a si mesmas, não têm autoconsciência e não têm autoconhecimento. Aconteceu uma tragédia, aconteceu uma pausa planetária. Ela não sabe o que fazer no vácuo do silêncio, Surta, né? porque ela tem que se ouvir. E o problema que eu acho que tem é que muitas vezes a pessoa que não tem o autoconhecimento, ela não tem a percepção de não ter o autoconhecimento. Muito pelo contrário, ela se acha muito dona de si, dona de tudo, como se ela tivesse o controle absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre as tuas. Falas. Exato. Aí tem muito a ver com pensamento crítico também. E aí tem a ver com outra coisa, né? Nós somos comportamentais motivacionais porque somos emocionais e porque nós temos o impulso da humanidade que motiva o nosso sistema biológico. Então, a gente está falando de novo de ciência aqui. Tá?
Então, as polaridades, de novo, né, que a gente vê hoje, né, as polaridades políticas, de opiniões, né, de tudo. Né, você vai conversar sobre qualquer assunto, é preciso tomar muito cuidado para que as coisas não peguem fogo. Né? Mas por que isso? Tem desde a inteligência artificial, dos funis que estão sendo feitos para que você só pense sobre aquilo. Pois é. E aí, se biologicamente você precisa sobreviver à sua informação, você vai se juntar a pessoas, mesmo que sejam pessoas equivocadas, para falar equivocadamente junto com você. Sim. Mas você não consegue achar provas contrárias disso. Mas porque esse... a gente já fez uma lavagem cerebral. Sim, mesmo. porque esse é um caminho que foi construído, então, né? Exatamente. Você está sendo direcionado. Você está sendo Exatamente. direcionado, Você tá exatamente. sendo A tecnologia direcionado. está direcionando sempre você para a mesma coisa. Eu não sei se a tecnologia... Não só a tecnologia. Eu não acho que a tecnologia só, mas eu acho que as relações de uma maneira geral... Sim. Tecnologias, relações, onde você está frequentando, o que você está buscando, né? Você acaba ficando... Mas basicamente, porque a metacognição... a gente está falando aqui de vieses cognitivos. Né? Então, inclusive, uma das pesquisas mais interessantes que eu fiz durante o meu mestrado, que depois eu não terminei esse mestrado, na verdade, uma das coisas mais importantes nisso é você entender quais são os vieses cognitivos que a humanidade está pautada, né? E aí, quando você faz o teste de viés cognitivo, você vê aonde que você está enviesado. Então, tem uma lista, é um teste aberto, inclusive. Eu não sei o link de cor, porque é um link desse tamanho assim, da Universidade de Harvard, que você entra nesse link e você escolhe o viés. Pode ser, por exemplo, racismo, pode ser gênero e aí você faz o teste e você fica chocado, porque você já está culturalmente com esse viés cognitivo deturpado sobre alguma coisa da humanidade. Perfeito. E a partir daí fica muito fácil. Uma pessoa que não tem inteligência emocional e que não... A inteligência emocional, vamos colocar que a inteligência emocional é a ponta final de um monte de coisa. Porque a inteligência emocional está muito ligada a como você vai se comportar. E como você vai trocar com o mundo, se expressar. Agora, antes disso, você tem que observar, anotar e mudar sobre as coisas que você vê sobre você. Tem uma frase que ela é óbvia demais, já falaram que é do Einstein, que é não sei o quê. Como você quer fazer uma coisa diferente fazendo a mesma coisa, né? Mas isso é basicamente... Resultado diferente fazendo a mesma coisa. Mas isso é basicamente o que é a ciência. Então, assim... Se você vê que os seus relacionamentos são atritivos, se você não tem resultado na sua vida, resultado simples mesmo na sua vida, tem uma coisa que você está repetindo. É fato. E você vai precisar mudar aquilo, entende? E a gente, quando fala de emoções, é isso. Entender essa trilha emocional é você fazer uma escolha. Eu não estou dizendo que sempre vai dar certo. Eu acabei de contar para vocês que eu já tive episódios de raiva e que eu não usei essa trilha e que, lógico, eu me arrependi depois, óbvio, claro. Mas mesmo sabendo de tudo isso, estudando tudo isso, claro que eu já fiz igual todo ser humano, entendeu? É uma coisa vivida ali no momento, né? Mas, assim, o maior desenvolvimento que você tem é que você não deixa esses episódios serem maiores do que os melhores episódios. Exato. Então, eu não vou te falar que esses episódios são frequentes na minha vida, tá? Mas agora mesmo, ultimamente, por causa dessa questão política e tudo, e as pessoas sempre tentam me colocar em alguma situação, porque querem que eu dê uma opinião... Mas é justo, né? Eu já me senti desconfortável e já tive uma reação nervosa com uma pessoa... de chegar num nível que eu falei, não vou aguentar essa pessoa mais, né? Mas eu poderia não ter feito isso, tá? Eu poderia não ter feito isso se eu tivesse usado, naquele momento, uma metacognição. Mas aí tem uma série de coisas. Essa trilha, ela é basicamente assim, o que vem um pouquinho antes desta reação. Dessa explosão. Dessa explosão. Então, você tem que ter essa observação. Eu já conheço, eu me conheço. Eu sei exatamente... Na hora que vai começar. Eu não vou parar minha raiva na boca. Eu vou parar a minha raiva no estômago. Você sabe qual é o gatilho, né? Então um pouquinho antes você tem que saber isso. Aí tem o episódio, que a gente chama o episódio emocional que rolou. Logo depois disso tem o quê? Aí você tem que fazer uma escolha. Né? Então, eu já sei qual é o gatilho. Então, o que essa pessoa está fazendo não é ela, é o meu gatilho. Eu já sei que ela só está disparando um gatilho, que é meu. Então, quando você saca isso, por isso é observar, anotar. Você sacou isso? Então tá, vamos fazer uma observação. Qual é a melhor opção
para esse momento. Você pode meditar. Enquanto a pessoa está falando, você está de olho aberto, de boca fechada, você está meditando. Pode acontecer um contágio aí, né? Quando você faz isso. Porque a gente tem neurônios espelhos, a gente tem várias coisas químicas que funcionam num silêncio. Então, se isso tudo acontece muito rápido. Mas você concorda se você tem prática? Você vai colocar isso em prática mais vezes? Muito prática, sim. Né? Então, assim, com prática, a trilha é simples. Identificou, você já sabe que a raiva, tô falando a raiva, mas tem vários, né? Raiva tá subindo, respira, inspira. Será que a gente pode falar sobre isso amanhã? Sai da situação, se não puder sair da situação, fica ali em silêncio, faz uma escolha. Aí a gente tá falando de metacognição. Tá. Então, qualquer mudança precisa disso. Certo? Dessa observação e você fazer uma escolha sobre essa mudança. Tá. Eu queria abrir ali para a Paty. Acho que a Paty quer fazer uma pergunta. Primeiro eu queria falar, gente, vocês estão hipnotizados. Vocês estão assim, o que está acontecendo aqui nesse lugar aqui? Eles estão completamente hipnotizados. Eu sabia que ela ia falar isso. Eu segurei para dar essa palavra para ela porque eu sabia que ela ia falar isso. E eu só queria trazer aqui um pouco o ponto de vista da Flávia sobre soft skills, né? O que é essa coisa das soft skills? O que isso vale para o empreendedorismo? Por que está se falando tanto? É um desespero que a humanidade falou, caramba, a gente está tudo errado. O que você acha sobre isso? Soft skills é moda, né? Porque a palavra básica para isso assim, soft skills, hard skills. Vamos pensar, todas as palavras elas vão sendo enquadradas, por quê? Porque somos biológicos, precisamos de tribos. Então, a tribo corporativa cria nomes muito legais para o corporativo. A tribo de empreendedores cria nomes. A tribo dos inovadores cria nomes. É só moda, tá? Perfeito. Mas, basicamente, soft skills, a diferença de soft para hard skills é aquilo que você consegue mensurar. Sim. Então, o que você vai mensurar? Fala inglês? Formou engenharia? Em quantas empresas você trabalhou? Tem qualidade técnica para isso? Isso. É mensurável. Tem a ver com a sua capacidade técnica. É porque é mensurável. É mensurável, tá? Soft skills não é mensurável em prova. Você não tem como fazer uma prova de inteligência emocional. Isso. Mas você pode colocar uma prova, a pessoa em prova, numa mudança drástica da empresa e ela conseguir emocionalmente... Numa emulação, num simulado, alguma coisa. Por que ficou famoso, né? E soft skills começou a ser tão falado, agora deu uma diminuída, né? Soft skills deu uma diminuída e agora tem outra palavra no mercado, né? Que é segurança emocional. Mas por quê? Nós vivemos de relação. Nós somos seres relacionais. Se você quer montar um negócio, você tem que gostar de gente, eu sinto muito te dizer. Porque você vive pra gente, você se relaciona você cria um produto pra gente, porque quem compra é gente. Ainda que seja em ambiente virtual, e ainda que seja para B2B, e ainda que não vá atender o cara diretamente o consumidor final. Lógico. Ainda que você vive na Terra. Exato. Né? Enquanto você viver na Terra, né? Você está lidando com seres humanos terráqueos. Exatamente. A gente pode até começar a vender para outros planetas. Isso. Eu adoraria. Você vai ter que se relacionar com alguma... Mas ou alguma inteligência... É outro ser. Exatamente, outro ser. Mas você vai ter que se relacionar. Lógico, você vai sempre ter que se relacionar. Então, o que parece que é uma descoberta, por isso que eu te falo, o ser humano ele é básico. Para ser pleno, nós somos básicos. Eu dei os 6 motivos aqui da vida. Então, assim, aí essas coisas ficam importantes porque não basta o cara ser de Harvard, ganhar 100 mil reais por mês como um executivo X e não saber se relacionar. Não conseguir ter uma reunião decente. Lógico. E eu conheço alguns. Assim. E as pessoas não conseguirem... Eu conheço vários. Assim. Então, e eu vou te contar. As pessoas que eu converso, muitos falam, mas isso é uma geração muito antiga. Eu ia perguntar isso. Você acha que tem a ver com a geração? Não, porque eu conheço caras... presidentes de empresa com 30 anos, que eu falo, vem aqui, conversa com a titia, vamos conversar aqui. Não rola, entendeu? Né? Porque somos biológicos de novo. Entender as gerações é muito bonito, mas entender a geração é uma coisa técnica. Né? Então, eu estava falando com as meninas aqui em off também, né? Eu dando risada. Um tem 21, outro tem 28, a outra tem uma irmã de 14 anos e que não consegue fazer isso, não consegue. Eu falei, então, a gente tem uma diferença cognitiva e social.
Mas biologicamente nós somos iguais. Então, não é uma... Claro, os líderes de gerações mais antigas, eles foram treinados para terem uma hierarquia onde um falava e todo mundo embaixo obedecia, tá? Agora, isso até era um alívio, tá? Sem dúvida. Eu vejo muita empresa... Isso é um alívio. E olha que eu atendo empresa, hein? Eu vejo muita empresa que as pessoas usam isso como muleta. Pois é. Aí o que acontece? Hoje, a gente está assim... horizontal, todo mundo, a gente falou sobre isso também, né? A gente falou sobre isso em off. Então, todo mundo pode dar a sua opinião. Todo mundo participa. Em tese, todo mundo pode dar a sua opinião, pode falar o que pensa, pode falar não sei o quê. Mas os ambientes de trabalho hoje, eles são cruéis. Por que eles são cruéis? Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você não me dá lucro, você vai embora. Isso. O que a gente está falando de uma geração passada? De cima para baixo. Você sabe que você tem que me dar lucro. E você sabe quanto é. Não tem o marketing fofo da inovação. Que só inverteu a linha e se tornou muito mais cruel. Inverteu a pirâmide. E se tornou muito mais cruel. Você acha que é mais cruel? Muito mais cruel. É mesmo? Sabe por quê? As pessoas elas não sabem aonde está errado. É mais cruel porque uma falsa liberdade do falar e de ser você mesmo. É falso. Aí, por que apareceu, então, os soft skills? Bom, as pessoas têm tudo. Elas são livres, tudo entre aspas, gente. Que se fosse assim essa maravilha toda, por que as pessoas estavam saindo das empresas... Eu concordo com isso. E abrindo os seus empreendimentos dizendo, eu quero ser meu próprio chefe. Eu tenho muito essa sensação, porque... Eu confesso a você, enquanto você falava, eu estava meio que olhando para mim mesmo e pensando, quanto do que essa mulher está falando faz sentido para mim enquanto pessoa? Porque eu acho que eu sou um cara que navego entre os dois mundos, eu consigo ser o escroto sem noção e consigo ser o cara que vou entender a sua situação porque o teu cachorro está com problema, sabe? E aí, enquanto eu faço essa análise, eu fico pensando, me parece que nos dias de hoje... a gente tornou as coisas muito fluffy. Então, essa pseudo-possibilidade que você tem de interagir, de dar a sua opinião só por dar a tua opinião, te coloca numa posição que a gente brinca, eu e a Paty e o pessoal que trabalha com a gente aqui, que é a posição do desconcordo. Ainda que não exista a palavra, a pessoa ela tem que dar a opinião dela desconcordando, colocando aspas aqui, porque ela está ali, ela tem que estar viva para poder colocar a opinião. E eu tenho uma sensação também que quando essa realidade não era uma realidade como é agora, quando você tinha a coisa muito top-down, porque eu também vim dessa geração, para alguns casos funcionava melhor. Olha, nós somos seres duais. Entender essa dualidade é o prêmio da vida. Tá. Você acabou de dar um exemplo de 2 caras que vivem dentro de você, certo? O escroto e o que entende que o cachorro adoeceu. Ok, porque nós somos duais. O que parece hoje é esse marketing fofo de nós te ouvimos. Você acabou de dar um exemplo que vocês não escutam. Por que vocês não escutam? Porque o cara só está querendo dar uma opinião para poder dar opinião. E que vocês vão desconsiderar essa opinião. Tá aí. O cara que desconcorda é o cara que vocês vão desconsiderar a opinião. Porque ele mesmo se colocou nesse papel. Então, mas é isso que eu tô te falando. Mas ele não se colocou nesse papel. Quem colocou nesse papel é o marketing do quê? Você pode falar o que você quer que nós vamos te ouvir. Ele só abraçou esse marketing. Então. Só. Tá bom. Tá? Não posso falar? Posso, então vou falar. Qualquer coisa. Só que não. Você pode falar, mas nós não estamos ouvindo. Mas pode falar. Ou aquele cara... Entendeu? E você vê muito isso em reunião também. O cara que só repete aquilo que o outro falou. Porque ele precisa se colocar também. Então. Me dá um pouco de vergonha alheia. Porque, ou eu vou abrir a boca para colocar alguma coisa que tem a ver comigo e que expresse aquilo que eu acredito e sou. Ou então não vou falar para poder só ficar repetindo o que você está falando. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está falando de silêncio, né? Em off também, né? Vocês pensam, como é que você consegue ficar em silêncio, né? Eu sou uma pessoa comunicativa. Mas, incrivelmente, eu sou uma pessoa tímida e sou uma pessoa muito interiorizada mesmo. Eu passo a maior parte do meu dia em silêncio.
A segunda situação eu acredito e vejo. A primeira eu não consigo ver você como uma pessoa tímida. Você Eu muito trabalhei falante, né? a minha timidez porque eu trabalhei em televisão e era a minha profissão. Sim. Se eu chegar aqui hoje, tiver todo mundo falando, eu vou chegar, ficar ali quietinha até alguém me cumprimentar. Sim. Porque eu sou tímida. Vou chegar numa festa, não saio cumprimentando todo mundo, vai não sei o sair. quê. A não ser se eu programar para fazer isso, porque eu Ok. tenho metacognição, como eu Sim. fiz inúmeras vezes quando eu trabalhava em televisão. Tá. Certo? Eu tinha que chegar numa festa e fazer presença. Eu chegava e todo mundo olhava para mim. Tá. Acabava a cena, eu tinha a hora certinha para ir embora. Eu brincava que eu tinha era o sorriso repórtereco na época. Né? Aham. Tirava a foto e vazava, Tchau. entende? Então, assim, muita coisa a gente pode crescer e programar para. Sim. Mas não significa que é você e que você vai ser feliz com isso. Então, a maior parte do meu tempo eu passo em silêncio, lendo ou escrevendo. E o que as pessoas veem nas redes sociais é meu trabalho. Lógico. Né? Tem uma equipe comigo, Como conciliar as duas coisas? A gente falava também isso no off. né? sendo dual, né? Sendo dual. Eu sou uma... como todo mundo, nós somos duais. Em tudo. Bem e mal, certo, errado. Né? Então, Quente, frio. Quente e frio. A convivência comigo, eu sou uma pessoa engraçada, eu sou uma pessoa que tira sarro de tudo, sou uma pessoa divertida, mas eu sou uma pessoa quieta. Eu sou quieta. Eu gosto muito de uma frase do taoísmo que fala que assim é muito bom ficar em silêncio e quando você for falar, você joga uma energia positiva só quando você acha que você tem que acrescentar alguma coisa. É isso mesmo. E olha, a gente estava falando do silêncio, né? Porque vocês me perguntaram como que eu consigo fazer retiro de silêncio e tal. Mas o silêncio, numa conversa, ele é uma das coisas mais importantes do mundo. Absolutamente. E por que ele é importante? Quando alguém está falando, na verdade, essa pessoa ela está se ouvindo também. E às vezes ela ter oportunidade de ouvir o que ela está falando vai fazer com que ela mesma encontre a solução. Às vezes ela não te chamou para poder te pedir opinião, ela te chamou para ressoar, para que ela pudesse falar e ser respeitada. Então, o silêncio, na verdade, numa conversa, grandes mediações. Eu sou mediadora de conflito. Fiz uma pós-graduação em mediação de conflito. De tão importante para mim que é conviver com a humanidade. Qual é a base da mediação? O silêncio. Escuta. Porque quando você silencia, e se você tem realmente uma capacidade desenvolvida de ouvir o outro, você não vai ficar respondendo na sua cabeça. Agora, Você vai ouvir profundamente. Trazendo esse negócio para o mundo do empreendedor, eu fico pensando assim, ó, eu tô com um negócio, sou empreendedor, entendi essa questão da relevância, da importância, da significância do equilíbrio, do emocional e tal. Só que eu coloquei toda a minha energia e meu capital e a minha família está toda envolvida nisso, num negócio que está indo pro beleléu, pro saco, está dando errado. Onde eu busco esse equilíbrio? O que você aconselha como uma pesquisadora dessa temática? O que eu devo fazer? Quais as ferramentas? Que né, ferramentas? Como é que você faz isso? Eu contei para vocês que durante a pandemia, né, a gente ainda está num momento crítico do país, eu atendi 2.750 pessoas gratuitamente. Pessoas periféricas. Uma a uma? Né? Uma a uma. Uma a uma, caraca. Periféricas, né? Claro, eu na minha casa. Sim, atendi, legal. né? Sim, claro. Fui fazendo grupos, atendi uma a uma. Do grupo eu pensava uma que dava Sim. mais atenção e tudo Aham. tal. Aí tem uma outra coisa que surgiu de novo nessas palavras que a gente está falando, né? Hoje todas as pessoas falam de saúde mental. O que me dá pavor. Porque blogueiro tá falando, Pois é. ensinando e dando dicas de saúde mental. Pois é, isso me deixa maluco. Isso é revoltante. Porque Curso de saúde mental Porque com um cara você sabe qual que é o problema? É que o blogueiro, muitas vezes, ele está numa condição que ele tem tanto seguidor que ele se acha no direito de verter sobre Então, qualquer temática. assunto. Pois é. Eu falo de saúde mental porque é minha especialidade. Eu estudo isso há mais de 25 anos. Trabalho com meu pai, que é psiquiatra, numa clínica atendendo pessoas. E temos um instituto sem fins lucrativos, que é o IDHL, só de pesquisa em saúde mental, gestão emocional, neurociências, Legal. todas, e comportamento. Eu falo disso porque eu estudo isso. Mas eu nunca vou te passar um medicamento.
Entende? Então, quando a gente está falando, você vai falar, a minha família toda está envolvida e a gente está perdendo dinheiro. Sim. A gente está falando de saúde mental. Onde eu busco equilíbrio? Onde eu busco equilíbrio? Primeira coisa, você sabe que você precisa de ajuda? Sempre a gente vai voltar nesse ponto, Sempre. cara. Sempre. Por que a gente sempre vai voltar nesse ponto? Se você nem sabe que você precisa de ajuda, é lógico que além de ir pro beleléu, você ainda vai ficar doente. É fato. Então, tem muitas coisas que você pode fazer. Você pode procurar um psicólogo. Hoje a gente tem um monte de aplicativo com valores super corretos e profissionais super adequados para atender. Você pode procurar um psiquiatra. Às vezes você precisa de uma medicação, porque tem algum neurotransmissor que está precisando de um químico para regular isso. Geralmente, a medicação é para regular algo no seu corpo, que não está bem. A gente está falando aqui na parte cerebral. Ou você pode juntar tudo isso e fazer meditação. Tem muita coisa que você pode fazer. Esporte, mudar a sua alimentação. Mas a pessoa que está em desespero, ela vai olhar a conta bancária e a solução. Você nunca encontra uma solução no problema. O problema, ele é o problema. Se você quer procurar uma solução, você tem que sair do problema para chegar na solução, porque senão você vai ficar girando no problema todo o tempo. Pati, pessoal, fundamental o que a Flávia acabou de falar. Saiam do problema para buscar uma solução, eventualmente o que está acontecendo de dificuldade na vida de vocês. O que a Flávia falou é importantíssimo. Por isso que observar, gente. Então, a pessoa está... Pensa, a pessoa está afogando. Todo mundo sabe, né, assim, que já viu alguém afogar, que ela fica batendo a mão. Ela fica batendo a mão lá, a perna fica exausta e afunda. É a mesma coisa em qualquer crise. Perfeito. Mas tem uma coisa que eu vou contar para vocês, tem uma parte da neurociência que chama-se neurocaos. É um estudo do caos. O que é o estudo do caos? Eu dei uma aula sobre inteligência do caos e vou dar uma outra aula agora sobre inteligência do caos, que também foi um termo que eu criei, para explicar para as pessoas o seguinte: o nosso cérebro, ele funciona no caos. Por que ele funciona no caos? São muitas funções ao mesmo tempo, muito rápido para uma tomada de decisão. Quando o cérebro está nessa piração toda e a gente toma muitas decisões por segundo, são mais de 2.000 decisões por segundo, alguém está decidindo. E esse alguém não é você, é o seu cérebro. É o seu cérebro inconsciente tomando decisão por você. Perfeito. Aí a gente vai entrar numa outra conversa que existe livre-arbítrio? Eu garanto para você que não. Tá? Não existe livre-arbítrio. Aí junto disso tem inteligência artificial, tem tribos, tem falta de inteligência emocional, tem falta de metacognição, tem falta de pensamento crítico, então você tem uma decisão equivocada na maior parte das vezes. Né? Então, e por que não? Porque o número de decisões internas que o nosso corpo toma para ajustar um bug qualquer que deu dentro da gente é muito maior que a sua capacidade de tomar uma decisão. Tá. Eu vou falar rapidamente sobre isso para você entender aonde eu quero chegar nesse desespero da tomada de decisão. Uma outra pesquisa também que foi feita em 2010, essa pesquisa, extremamente profunda, era como a gente toma decisão. Então, eles colocaram o capacete de novo, né? O capacete fica super famoso nos nossos estudos. E o que eles queriam saber é quanto tempo demora para uma pessoa tomar uma decisão. Então, eles colocaram um carinha lá, um computador, e a única coisa que ele tinha que fazer é escolher um número que estava na tela. Só isso. Um monte de número andando lá. E o cientista falou para ele, o pesquisador, escolhe um número na tela. Tá. Então, ele ficou lá olhando no computador e apertou o número 40. Escolheu o número 40, apertou o número 40. Como que eles descobriram o que esse cara decidiu? Com esses eletrodos, eles sabem, conseguem mapear são as luzinhas que acendem em cada parte do cérebro. Esse cara tomou a decisão, que não foi ele, 12 segundos antes de apertar o botão. Quer dizer, o cérebro dele decidiu escolher o número 40 sem ele saber, ele foi e apertou o dedo. O que significa isso? Nós tomamos decisões por vários motivos internamente dentro do corpo. Perfeito.
Então, quando alguém fala para mim, eu sou super racional, eu faço aquela cara que você já conhece. Certo? Ah, é? Nós somos, né? A humanidade é. Se nós fôssemos tão racionais, a gente não estava onde a gente está hoje. Nós somos seres, basicamente, seres emocionais. Sim. Que temos a capacidade de metacognição e podemos tomar algumas decisões. Sabendo de tudo isso, estamos no caos. Então, o que é o neurocaos? Nosso cérebro, nosso corpo é caos. Se você entende isso, a inteligência do caos, você deixa as coisas se acalmarem. Porque bater na água vai te afundar. Sim, sem Então, dúvida. o seu negócio está quebrando. A sua família está desentendendo. Silencia. Aham. Sai dali. Sai da situação. Observa, silencia. Silenciou. Você vai começar a ver um pouco mais de coisas. Porque você está no silêncio, você não está se debatendo. Você pode procurar uma pessoa que saiba mais que você. Você pode conversar com pessoas mais experientes que você. Você pode procurar os terapeutas para poder te ajudar no equilíbrio emocional. A direcionar. Você pode desenvolver a meditação para poder ter momentos de calma e diminuir o nível de cortisol. Mas, basicamente, você tem que colocar os seus neurotransmissores a seu favor. Tá claro. Isso eu não posso contratar alguém e falar, será que você pode, assim, me emprestar o seu neurotransmissor? Decida para mim, né? Ou decida para mim. Decida para mim. Eu vou voltar na conversa com vocês dos 7 maiores arrependimentos na hora da morte. E dos 7 principais itens para ser feliz. Deixa eu contar essa história para vocês. Quando eu fui criar a calculadora da vida, eu precisava ter certeza que ela estava funcionando, né? Então eu testei num monte de gente e hoje eu já sei do funcionamento dela. No entanto, ela virou uma plataforma. Mas eu não tinha testado ela. Por que não? Não era o maior arrependimento na hora da morte? Como que eu podia ter testado em mim e eu testo em mim a maior parte das coisas que eu ensino? Se eu não tinha morrido. Né? Eu comecei a praticar para ter felicidade. Mas em nenhum Nossa, momento... ponto que ele chegou. Ixi, agora eu vou raciocinar feito uma louca. Você bota um aqui, outro aqui e gira. Aí pronto. Vira gênio. Em 2017, eu fui picada por chikungunya. Sim. O Zika, agora eu não sei, acho que foi chikungunya. Quando eu fui picada, uma das reações o corpo fica cheio de bola roxa, você fica muito inchado, você fica com muita dor, tem diarreia, tem vômito, tem dor muscular. Parece um pouco com Zika, parece com dengue e parece com Covid. Muito. Bom, ninguém sabia o que eu tinha. Ai, desculpa. Ninguém sabia o que eu tinha, fiquei naquele negócio todo. Um dia, eu estava dormindo, eu fui fazer xixi. Quando eu voltei, eu não andava mais. Estava travado. Fui me arrastando. Eu fiquei tetraplégica. Ah, é? Eu fiquei tetraplégica, eu não falava, eu não andava. Eu fui hospitalizada, as pessoas achavam que eu estava tendo um AVC. Na verdade, descobriram que uma das coisas que pode acontecer quando uma pessoa tem uma infecção grave como essa é um negócio chamado Guillain-Barré. Guillain-Barré. Eu tive Guillain-Barré, fiquei hospitalizada nessa condição. Então, eu não falava, eu não andava. Quanto tempo isso? 3 meses. Caraca. E fiquei completamente em silêncio. Total. Além de ficar em silêncio, eu fiquei totalmente dependente. Mas as funções cognitivas todas ali? Não. Não. Assim, o todo básico, sim. Eu, inclusive, achava que eu estava super bem. Ah, é? Né? Até porque, igual eu falei, eu sou super bem-humorada, fazer piada o tempo inteiro, etc. Aham. Mas tem um vácuo aí, Tá. né? Porque você não assim, você não consegue ler, então você não consegue entender direito. Eu perdi memória. Tá. Perdi memória, não lembro de muitas coisas dessa fase. Que tenso, eu fico imaginando você como você é, né? Pelo que você está aparecendo aqui para nós desse jeito, socorro, né? Devia ter sido desesperador. E eu não tinha uma previsão de sair bem. Porque Guillain-Barré é muito sério. Sim. Tem pessoas que voltam sem nenhuma reação e que realmente vivem independentes o resto da vida. Tem pessoas que conseguem reagir bem e tem pessoas que podem voltar como eu voltei. Eu voltei a aprender a escrever. É mesmo. Minha mãe me ensinou de novo a escrever. Foi uma das situações mais lindas da vida, né? Você pensar que você aprende a escrever
com a mesma pessoa que te ensinou quando você era criança. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez. segunda vez. Foram muitas Novos oportunidades. aprendizados. A Paty já levantou a nossa tempo, acabou faz uns 20 minutos atrás. Então fala para ela editar depois. Depois ela vai ter que cortar isso. Então, por que eu estou trazendo essa história para vocês? Eu acho que foi um momento de maior caos da minha vida, né? De maior mudança, de maior silêncio e de maior compreensão da vida. E aprendizado. Tem aprendizado aí. E eu pude testar a equação. A equação. E não foi um teste obrigatório, foi natural. Eu vi naturalmente. Teve um momento que eu fiquei muito ruim. Chega uma hora que você não tem mais veia, não tem mais nada. A minha família é toda de Belo Horizonte. E meus pais tiveram que vir depois. Eles só vieram depois que eu saí do momento muito crítico mesmo. E teve um momento que eu via a minha mãe, mas eu já não entendia. Eu estava numa outra situação. Eles chamam isso até de passagem pós-morte, né? Pré-morte, né? Que você vai e volta, na verdade. Né? Nossa. E tem uma coisa tão incrível nisso que quando você tem essa experiência de vida, quando você tem essa experiência, esses 6 itens eles aparecem naturalmente para você. Né? Você se pergunta, eu fiz o que eu gostei na vida? Eu convivi com as pessoas corretamente? Deve ser uma experiência impactante. É muito impactante. Então, quando você fala o que um empreendedor pode fazer na hora da mudança, silenciar para buscar a informação correta. Sair da situação e buscar a informação correta. A informação que vai ajudá-lo a sair daquilo. Porque se ficar se debatendo não vai rolar. Você vai morrer como um afogado, para usar aqui a analogia que a gente usou. Exatamente. Quero te fazer a última pergunta, porque a gente já está com um tempo estourado. Por que a Flávia é uma vida louca? Eu acho que a vida é louca por si. A gente está falando do neurocaos aqui, do caos, né? Ter a oportunidade, isso só uma louca pode fazer, né? Ter a oportunidade de conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem medo de tomar o cafezinho, de coração aberto, a coxinha de padaria, pé no chão ou salto alto em qualquer corredor de poder. Sim. Você ter a liberdade e a paixão de ouvir o outro falar e aprender com ele, isso é o básico de uma vida louca. De uma vida louca. Porque uma vida muito certinha é exatamente o oposto disso. É você estar correto naquilo que você faz, vivendo no seu escritório, ganhando aquele dinheiro, fazendo tudo que manda um figurino que eu não sei quem criou. Para poder manter aquela posição. Para manter o número de likes onde quer que você esteja. Ou no Instagram, ou do seu corredor da vida. É fato. Entende? Se você precisa ser aceito, você não tem uma vida real. Eu diria que se você precisa ser aceito, seja por você mesmo, pelo menos no começo. Né? Vai aos poucos. Exato, vai por você mesmo. Né? Observa, anota e muda. Flávia, eu queria agradecer muito a tua participação. Super prazer. Né, Carluxo? Nossa. A Paty vai dizer que a gente ficou hipnotizado aqui. É muito legal te ouvir. 1h30, né? De verdade, é muito legal te ouvir. A gente poderia passar com você aqui 3 horas facilmente. Muito obrigado, de fato, pela tua participação e vinda, tá? Eu que agradeço, gente. Eu aprendi com vocês hoje. E eu espero que vocês consigam impactar mais pessoas. A gente espera também. Com compaixão, com o desejo de mudança. Né? Em criar um movimento de que todos nós somos iguais. E que a gente pode se ajudar. Perfeito. Seja através da fala, seja através, né, do programa. E que a gente está disponível. Sim. Nós somos pessoas disponíveis, por isso a gente está aqui. Lógico. E aproveitando até essa deixa da disponibilidade, se você gostou, se você achou que faz sentido para você o que a gente conversou aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar e de comentar nesses vídeos.
Toda essa interação ajuda a gente a disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas e fique à vontade para colocar a tua pergunta. A gente vai responder 100% delas. Não esqueça de curtir a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo na tela agora. E se você tem alguma dúvida, inclusive para a Flávia, a gente vai pedir para ela autorização para deixar o contato dela no nosso vídeo e você pode fazer diretamente a ela ou a nós. E é isso, certo, Carluxo? Certo. Muito obrigado. E até a próxima, Flávia. Tchau, tchau. Até. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Valeu. Show de bola, show de bola. Ó, seu ponto.